tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata, dar banda por aí, fazendo grandes planos e chutando lata, tocando figurinha, matando passarinho, colecionando minhoca, jogando muito botão, rodopiando peão, fazendo troca-troca. Olá, meu nome é Joseph. Esse filme me dá vontade de beber um vinho envelhecido por 12 anos. Aqui é o Marto e pra mim esse filme ficou faltando foi explosão de carro. Meu nome é Ramon e aqui no Bar do Seu Pedro temos doses de nostalgia hoje. Sou Thiago Vial e eu nunca vou editar um podcast de 12 anos. Sou Matheus e esse filme me fez revisitar minha infância. Quem é que não gosta? O bricó também é bom. Agora você chegar pra lá que você vai ver que é bom pra grito. Ai, que saudades que eu tenho dos meus 12 anos. Que saudade ingrata. Matheus aqui no nosso bar hoje. O Matheus, você gosta de cerveja, né, Matheus? Você gosta de cerveja? Gosto. Whisky, cerveja? Cerveja, cerveja. Só queria apresentar o Matheus, meu amigo aqui, diretor de cinema, para nossa rodinha de bar hoje, que pode falar um pouquinho pra gente da experiência dele. Pô, mano, ele é diretor de cinema, já dirigiu uns filmes brasileiros aqui, pô. Ele que criou, deu ideia. Tem um chamado Primeiros Amigos, né, Matheus? Tem outro chamado Antes que Ela Vá. E ele tem um canal de filosofia no YouTube, cara. Falar de filosofia, falar de psicologia e de cinema, cara, pra mim essa mistura pra mim é ótima pro Bar do Seu Pedro. Então seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, valeu, gente. Pô, eu acho que eu posso falar já também, entrando um pouco no meu contato com o diretor do Boyhood, que foi muito importante pra mim, especialmente no meu primeiro filme, primeiro longa-metragem, Antes que Ela Vá. Ele foi uma grande referência, tanto em como ele trata os diálogos, como que o jeito dele de direção permite com que os atores sejam na cena, né? Tudo muito real, e eles podem trocar ideias e até falar de assuntos, às vezes, ou filosóficos, ou da cultura pop, assim, meio que descompromissadamente durante a cena. E o jeito que, eu não sei se vocês conhecem, mas ele fez alguns outros filmes da trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, e essa trilogia especialmente me influenciou muito pro primeiro filme, Antes que Ela Vá, porque é também um filme que é um filme sobre primeiro amor, é o último encontro do namorado com a namorada, antes dela, na verdade ela conta pra ele que vai fazer um intercâmbio, né, e aí é o dia deles lidando com isso, né? Que ela vai ir morar na Europa e tal. E aí eu me inspirei nele nesse sentido de ficar imerso ao longo de um dia de uma pessoa, né? Então, ele é uma grande referência por isso. E também por como ele traz a filosofia para os filmes, cara. Que sempre foi uma segunda paixão minha, assim, depois do cinema. Como que... no Boyhood, menos, né? Porque é um filme que fala de um crescimento, então tem menos espaço para essas coisas. Ele abrange várias fases, mas no resto da filmografia dele, ele trata muito desses assuntos também, de assuntos da cultura, da psicologia, da filosofia. Os personagens expressam suas opiniões, eu acho isso muito legal também. E ele faz de um jeito bom, assim, ele faz de um jeito leve, sabe? Que parece que não foi ensaiado, mas é profundamente ensaiado, assim. Parece que eles só estão gravando. Antes da gente falar mais do Boyhood, você como um diretor do cinema nacional, como é que você vê o cinema brasileiro hoje? Cara, o cinema brasileiro hoje em dia é muito forte. Não especificamente agora com a pandemia, que tá tudo parado. Suspendendo esse fato da pandemia, tá bem forte, bem diverso. Existia uma briga do cinema brasileiro, do público, né? Porque as pessoas achavam que o cinema brasileiro era ruim, né? Muita gente tem um preconceito com o cinema brasileiro até hoje. Só que, na verdade, o cinema brasileiro ele sempre teve dois lados. Um que é muito artístico e pouco acessível pra massa. Por exemplo, Cinema Novo, que é um cinema feito lá nos anos 60 e 70, que inspirou muito o diretor do Bacurau também. Que vai problematizar as questões da fome, vai falar do sertão, vai falar da desigualdade social, e às vezes não vai ser um filme realista, né, com trama, com enredo linear. Às vezes eles vão atuar de mentira de verdade, assim, sabe, ser falso de propósito, e aí o público não entende, né? Então esses filmes do Glauber Rocha, por exemplo, que é uma referência para esse tipo de cinema. E por outro lado tem um filme, tem um outro lado do cinema brasileiro que é muito mais comercial e mais assim voltado para entretenimento puramente, que são as chanchadas, que hoje em dia Minha Mãe é uma Peça, esses filmes assim que levam toda a bilheteria, assim. Mas por outro lado, o que acontece? Nos anos 90 o Collor acabou com o cinema brasileiro.
E aí não tinha nenhum dos dois. Mas aí no final dos anos 90 teve o que a gente chama de retomada, que surgiram vários outros tipos de cinema brasileiro. Então o cinema brasileiro passou a constituir quase uma indústria, né? Porque tem vários gêneros diferentes. Teve sucessos como Cidade de Deus, Tropa de Elite, e hoje em dia ele está tendo um alcance artístico muito grande nos cinemas, nos festivais internacionais, a dizer pelo Bacurau, que ganhou vários prêmios. Mas também está tendo essa diversidade grande de produção, que é ótimo, né? Estão tendo produções de gêneros diferentes. Tem filme brasileiro de suspense, enfim. De comédia tem muito também ainda. Mas o legal é que ele está crescendo, sim. Então, de uma forma geral, eu sou otimista. Esse negócio que você falou da diversidade é muito bom, né? A gente cresce na diversidade. Uma outra pergunta, cara, com Antes Que Ela Vá, como é que foi a sua luta para colocar ele em exposição? Assim? É muito difícil no Brasil, porque a maioria dos cinemas, eles querem filmes americanos, que fazem mais dinheiro porque são blockbusters e atraem todos os públicos e tal. E o cinema nacional, ele tem um espaço pequeno dentro das salas comerciais, assim. E como o Antes Que Ela Vá, no caso, é um filme ultra independente, eu fiz, na verdade, eu estava na faculdade, e aí eu tranquei um período e um pessoal fez parte da equipe, era o pessoal que estudava comigo, então, sabe, era ainda estudante de cinema. E aí a gente fez o filme com um orçamento baixo e a gente fez uma campanha de crowdfunding para financiar o filme. E aí a gente botou lá algumas recompensas no site, para quem contribuísse tanto valor, ganhava tal recompensa, e o negócio ia crescendo e tal. E aí a gente conseguiu o orçamento, a gente filmou, e depois, como não tem uma distribuidora, né, muitos desses filmes brasileiros maiores, eles já têm um acordo de distribuição, eu precisei botar, assim, mandei para vários festivais de cinema, foi aceito em alguns festivais interessantes, ele passou lá em Viena, na Europa, na Mostra de Cinema Brasileiro, passou num festival em Foz do Iguaçu, com sessões no Paraguai, na Argentina e no Brasil, e depois passou em outro festival na Argentina, depois ele veio para a Cinemateca do MAN, aqui no Rio, a gente exibiu lá, que é um cinema um pouco menos frequentado, mais artístico mesmo, lá no Flamengo, mas muito boa a sala, muito boa. E aí, depois eu botei numa plataforma de streaming, que é onde ele está hoje. A plataforma se chama IndieCine. Eu fiquei de curioso de te perguntar, Matheus, assim, você chegou aí a algum desses festivais internacionais para ver seu filme, assim? Nem todos eles cobrem, né? O de Viena eu não consegui ir por causa do custo que seria para viajar. Também, né? Mas o da Argentina, esse de Foz do Iguaçu, eles cobriram. Eu fui com os dois atores principais. Mandaram? Pô, maneiro, cara. Foi irado. A gente até trocou com outros cineastas, assim, de sul-americanos, tinha, sabe, gente de todo o canto da América Latina lá exibindo filme. Que legal, mano. Teve até, no Paraguai, teve uma senhora que adorou o filme, assim, falou tudo que eu tinha pensado, assim, falou um monte de coisa sobre o filme, que a gente pensou nesse filme mais pro público jovem, e eu fiquei muito surpreso, assim. Senhora paraguaia, assim, adorou o filme sobre primeiro amor de dois jovens cariocas. Eu falei, caramba, cara, poder do cinema, né, de unir as pessoas, assim, nesse sentido. Uma história bem contada, né? Até que quanto um diretor tem liberdade de mexer num roteiro, até que ponto uma história mal contada é culpa do roteiro, onde é que deixa de ser o roteiro e passa a ser direção? Onde é que fica mais ou menos? O Matheus não confessou ainda não, mas ele também é roteirista, que eu já vi nos vídeos dele. Roteirista, diretor, editor, ele filma, faz edita, tudo. Dirige, entendeu? Ele faz tudo. Eu tô fazendo essa pergunta, na verdade, eu não sei exatamente qual seria o limite do trabalho de um pro outro. Cara, é o seguinte, o diretor, ele é o responsável artístico pelo filme. Tipo o pintor, ele é o artista da pintura, né? O diretor é o artista do filme, então ele é o responsável pelo filme como um todo. Então, se o roteiro estava ruim, seria a responsabilidade dele falar, sabe, eu não gostei disso aqui, isso pode ser melhor pro roteirista. Porque quem toma a decisão, no final das contas, né, a artística, teoricamente é o diretor. Em Hollywood,
como é um sistema mais voltado para o comércio, o produtor, que é quem tem a grana, pode falar, não, eu que mando, isso vai ser assim. Ok, mas pelo menos em teoria é o diretor que escolhe essas coisas artísticas. Então é isso, às vezes o diretor e o roteirista são a mesma pessoa. E aí fica até mais fácil de você culpar. Antes da gente falar do filme desse episódio, pedir todo mundo pra entrar nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e agora também no YouTube, podcast Bar do Seu Pedro. E Matheus, quer falar um pouco do seu canal também? Que é muito bom. Opa, obrigado. Então, pessoal, se quiser conhecer o canal, é só jogar Matheus Benites no YouTube ou no Google, vai aparecer. É um canal de cinema, de filosofia e de cultura, no geral. Mas vamos falar de Boyhood, filme americano de 2014. O diretor Richard Linklater, no elenco o Weller Coughlan, que é o Mason, durante a sua infância, né, dos 6 aos 18 anos, mais ou menos. Tem a Patricia Arquette, que faz a mãe do Mason. E tem também o Ethan Hawke, que faz o pai do Mason. E a irmã do Mason, que é a filha do diretor, a Laurel Linklater. Eu particularmente gosto muito desse filme. Eu vi esse filme quando saiu. E como eu falei na introdução, ele traz uma nostalgia que lembra de vários momentos da infância, adolescência, né? Também o momento de estar esperando os livros de Harry Potter, os filmes de Harry Potter, que mostra um pouquinho no filme. Então esse filme traz muita nostalgia. É um coming of age, né? Um filme coming of age que faz o seu papel muito bem. Cara, eu gostei do filme e eu tive que ver esse filme para a faculdade de psicologia, uma aula de psicologia do desenvolvimento. Para quem não sabe, psicologia do desenvolvimento é o que as pessoas e os psicólogos estudam sobre como é que são as diferenças entre uma criança, um adolescente, um adulto e um idoso, quais as diferenças psicológicas, as diferenças neurológicas, quais as diferenças assim culturais, o que vai mudando na sua vida ao longo da sua existência, sabe? E eu achei muito interessante, porque esse filme é uma experiência disso, sabe? Você mostra uma criança de 6 anos e vai filmando a vida dela até ter 18. Esse filme, cara, eu gostei muito dele e conforme eu tava vendo ele, eu já fiquei esperando, tanto pelo Ethan Hawke e pelo jeito do filme, eu falei, porra, eu não sabia bem quem era o diretor, aí porra, peraí, o cara do Antes do Pôr do Sol deve estar relacionado. E descobri que é o mesmo, mas eu fiquei mais surpreso ainda que eu descobri que o cara foi o diretor de um outro filme que eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos, que é Os Jovens Loucos e Rebeldes. E o cara tem um formato de contar história que eu acho que é muito interessante. É um filme que não tem antagonista, você não tem... A gente vive falando aqui do tal do chamado herói, não tem isso, não acontece no filme. O cara conta um dia normal, um troço normal acontecendo, e o cara consegue fazer isso de uma forma magistral. E nesse filme o cara conseguiu fazer isso se estendendo ao longo de 12 anos. Cara, foi sensacional. Puta trabalho do cara. Cara, só consigo tecer elogios ao trabalho desse cara. Eu gosto muito também. Também tenho muito carinho pelo filme, concordo com o que vocês falaram aí. Eu fico realmente um pouco decepcionado com as pessoas quando elas olham para o Boyhood e ignoram o fato de que ele foi um filme gravado em 12 anos, assim. Falam, foi gravado em 12 anos, mas eu achei a história chata, sabe? Quem disse que você tem que estar sendo entretido o tempo todo, né? Por que o filme não pode fazer uma coisa diferente com você? Eu lembro que quando concorreu ao Oscar, tinha até uma rixa aí com o Birdman, eu acho que era o filme que ganhou no lugar dele, que pra mim é um filme muito inferior, assim. Mas o Boyhood, assim, eu tenho muito carinho por ele, por ser tanto isso tudo que vocês falaram de retratar em um enredo de 2 horas, pouco mais, a vida, o crescimento de uma pessoa que é a minha geração, na verdade, porque eu nasci no mesmo ano que o Mason. Tudo isso a gente passou também, essa geração aí dos anos 90. E como que o que me encanta mais é como que o filme ele é muito bem construído, assim, porque de uma cena para outra eles estão um pouquinho mais velhos. E o filme ele escolhe justamente o que tem mais a ver com tal idade, né? E para retratar naquele momento. Então ele é muito preciso, ele é muito preciso, muito assertivo nesse sentido.
tanto o Mason, sabe, desenvolvendo a personalidade, né? Eu entendo super que seja um filme muito interessante para o curso de psicologia, porque mostra o florescimento de uma personalidade humana, né? Os primeiros gostos, as primeiras amizades, o primeiro amor, os primeiros desafios, sabe? Tem uma cena que eles estão lá, as crianças, assim, eu já transei, mentira, você inventou, sabe? Esse tipo de coisa. Começa a aparecer os primeiros interesses, né? Ele tem um lance com a fotografia, começa a explorar esse gosto, tem as primeiras decepções, tem o primeiro amor, a primeira desilusão amorosa, tem a questão do divórcio dos pais, que para mim também é muito, muito importante, por meus pais também serem divorciados desde que eu sou pequeno, então eu me identifico muito com isso do pai ir buscar, combinar o horário para deixar em casa, levar para comer uma pizza, falar de Star Wars, sabe, comparar os episódios e tal, e aí ter essa dificuldade de dialogar, de se abrir, né, com eles, por outro lado. Tem outra coisa que é uma coisa mais específica do cinema. Eu vejo o cinema como sendo uma arte que tem um potencial diferente de todas as outras, que é apreender o tempo, né, da forma mais completa possível, porque tem movimento, tem som, tem imagem, tem um pouco de tudo das outras artes. Então, de certa forma, se alguém assistir um filme que a gente gravar agora daqui a 1000 anos, seria como se tivesse aqui com a gente, né? De alguma forma, né? Como a gente vê filme muito antigo e a gente consegue ver as pessoas e tal. E o Boyhood, ele explora esse potencial de uma forma que pra mim que é espetacular, assim, como nenhum outro filme fez, que ele mostra realmente o crescimento de uma pessoa. Ele compacta o tempo de uma vida, assim, em um filme, sabe? Isso pra mim é muito precioso, tem que ser, sabe, ele tá realmente usando o cinema, ele não tá só contando uma história, fazendo uma narrativa com o cinema, ele tá usando o máximo potencial de cinema, ele tá usando o tempo, dá vontade até de assistir o filme comparando as cenas, sabe, comparando o crescimento da pessoa. Pô, passou 5 minutos, agora o cara já tá assim. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é a mãe, o ponto de vista da mãe, cara. Tem uma cena que é quando o Mason tá indo pra faculdade, e aí eles estão juntando na caixa, né, as coisas e tal, e aí ela tem uma crise existencial ali, que ela fala, o que será que vem em seguida, né? É o meu funeral. E aquela cena pra mim é muito, muito tocante, assim. Uma das melhores cenas do filme, se não a melhor do filme. Eu também gostei muito do filme e essa parte que o Matheus citou de as pessoas esperavam alguma coisa na história, assim, tem muita história ali. É a história de uma vida de uma criança dos 6 aos 18 anos. Tem muita coisa ali, tem muita história. Eu acho que o que as pessoas esperavam é o que elas não têm também, que é uma vida de super-herói, uma vida de vida na selva, essas coisas. Mas não, ali é um filme da nossa vida. É um filme, como filme muito bem feito, com uma história de uma vida muito bem contada. Você entende 1 ano da vida dele só com essa mudança de câmera, com essa mudança do rosto do próprio Mason, você entende. E eu acho que esse filme, ele não tem um altos e baixos de drama, ele é mais linear. E isso é feito de propósito, e eu acho que isso é um ponto muito positivo do filme, porque reforça esse ponto justamente que você falou, de retratar uma vida normal, sem nenhum tipo de grande acontecimento, é só acompanhar o desenvolvimento dele. Então acho que isso na maioria dos filmes isso pode ser um ponto negativo, ser um filme linear ali, sempre do mesmo tom, mas nesse caso, nesse filme, acho que é uma coisa bem positiva. Eu acho que o cara conseguiu fazer a melhor filmagem possível de um adolescente crescendo, cara. Eu acho também que a gente não valoriza tanto, mas o nosso crescimento padrão, o nosso crescimento com os acontecimentos, da maneira que foi mostrado no filme, é uma coisa grandiosa, sabe? Acho que a gente também fantasia demais ser capturado por um super-herói, subir no rabo do cometa, acontecer alguma coisa desse tipo. E você vê por trás do filme, assim, em alguns momentos também, algumas histórias paralelas que são grandes acontecimentos. A transformação da mãe dele é um mega acontecimento. Aquele cara do cano que depois vai falar com ela no restaurante é um grande acontecimento,
grande virada, uma grande mudança pro cara. Isso pra mim que foi o maior mérito do filme. Que o cara conseguiu mostrar essa mudança na vida do garoto, o garoto crescendo, o garoto evoluindo, o pai do garoto, Ethan Hawke, a mãe do garoto, essas pessoas evoluindo, e o cara conseguiu fazer isso sem ser um negócio forçado. O cara fez isso de uma forma orgânica, natural. Como é na vida real, né? Como é na vida Sim. real. A gente vê também, assim, o crescimento do pai, né? Assim, como o amadurecimento do pai, né? E até na última vez agora que eu tava vendo o filme, tava comparando isso, que a gente sempre fala que as mulheres amadurecem mais cedo, né? E os homens, nós homens costumamos amadurecer um pouco depois. E o filme mostra isso de uma maneira sutil, né? Que aí os filhos já estão ali grandinhos, ele ainda é um cara que carro esportivo, tá chegando lá no carro esportivo, sem emprego, sem não sei o que, bababá. E depois, quando os filhos estão adolescentes, vão acontecendo várias coisas. Quando os filhos estão adolescentes, aí ele muda do cara que tinha um carro esportivo pro cara que tem uma minivan, que tá dirigindo com uma nova família, com um bebê, e agora mostra aquela maturidade. Mas eu acho que nesse caso foi mais que ela foi. Não que ela naturalmente vai amadurecer, mas ela meio que foi obrigada a isso. Que pelo que deu a entender no início do filme, ele deu uma bela abandonada. Ele teve o tempo dele lá pra se descobrir, pra explorar, pra se encontrar como pessoa, mas ela foi meio que obrigada a amadurecer mais cedo. E aí ele tem todo esse arco durante esse filme que eu acho que fecha quando o Mason vai no dia da graduação dele, do ensino médio, que ele faz um brinde e agradece a ela. Então acho que isso foi uma maneira muito legal de fechar esse arco dele. Tem até uma cena que eu acho sensacional, que é aquela hora que o cara para o carro na rua e fala, porra, não, pera aí, vamos conversar direito. E vamos conversar realmente, como é que foi sua semana, etc. Sim. O cara, isso eu gostei muito também. Eu acho que ele vai tentando, vai crescendo do jeito que a vida vai mostrando pra ele, né? Aquilo que você falou da cena do carro, daquelas conversas, que ele para e fala, não, vamos ter uma conversa de verdade. Essa cena eu acho muito boa. Porque eu vejo isso, assim, que eu também cresci com um pai divorciado, que às vezes era uma coisa muito mecânica, de tipo, você ir fazer alguma coisa, ir comer uma pizza, ou ir jogar futebol, ou ir ver um filme e depois voltar, sabe? Não tinha muito essa coisa da conversa. E é uma coisa meio autômato, né? E ali ele se dá conta disso, assim, e fala, pera, não, vamos fazer diferente, sabe? Então é isso, eu gosto muito dos personagens dos pais. A mãe também, eu acho que ela tem um desenvolvimento muito, muito bom, assim, porque mostra como que a vida é difícil, né? Mostra como que ela tem sempre que se refazer de certa forma, né? Que tipo, a vida tá passando por ela o tempo todo, e ela tá tentando se manter ali em pé, se manter sendo quem ela é, cuidar dos filhos, e aí chega nesse momento da faculdade que bate aquela crise existencial, assim, e agora? O que vai ser de mim, né? E você tá falando de uma mulher, isso eu acho que é bem colocado ao longo do filme inteiro, que é uma mulher que passou a vida inteira ela botava sempre os filhos em primeiro lugar. Não Total. teve nenhum momento que eu tenha, do filme inteiro, assim, eu acho que não tem nenhum momento que eu tenha falado assim, porra, ela tá... Ela casou com aquele cara por segurança, né, cara? Por causa dos filhos, Foi a sensação que eu tive, na verdade. Ela Total. casou com um cara para os filhos poderem ter um lugar. E eu não tive nenhuma imagem dela apaixonada com o cara. O cara depois que era militar, não. O cara depois tu via que ela gostava do cara e tal. Pra mim, a cena foi clara. Ela casou com o cara porque ela queria ter um lar estruturado para os filhos. Tem uma parte da cena da mãe que eu me identifiquei muito, que é quando ela... Logo bem no comecinho, que ela tinha um namorado ali, que aí o namorado chama ela pra sair, ela não pode sair... E aí depois eles ficam brigando, e aí ela, em um momento eu era filho de alguém, e no momento seguinte eu sou a mãe de alguém, eu sou o pai de alguém. Então isso é muito... Eu agora que sou pai, assim, eu vejo exatamente isso. Assim, em um momento você é filho de alguém, e do nada agora você é pai de alguém. E aí as coisas se invertem muito na sua cabeça.
E a vida vai seguindo e você perde o contato, né, com esses amigos, com essas pessoas da sua infância. É tipo, vida que segue, né? O jogo segue, assim, ele não fica remoendo aquilo, ou voltando, ou mostrando cenas depois daquilo. É exatamente o que acontece na nossa vida. E o filme mostra isso desde o início, na cena que eles estão se mudando. Na primeira fase da vida dele, que eles estão no carro, aí o amiguinho dele vem de bicicleta e dá um tchau. Aí ele fica olhando, e na cena seguinte ele brincando com a irmã no carro. O filme mostra a vida do cara e como é a vida real. Tu vai passando por pessoas, tu vai conhecendo pessoas e abandonando. Eu achei sensacional a cena do garoto parando na frente da porta com a marquinha deles crescendo, da altura deles crescendo. Aí ele olha assim, aí passa com tinta por cima. Só um negócio interessante, esse negócio dessa Patrícia Arquette, que eu tava vendo uma coisa aqui, né, de curiosidades, que ambos, o Ethan Hawke e a Patrícia Arquette, eles, tipo, se divorciaram e casaram de novo durante esses 12 anos, assim, tipo, os atores experienciaram algumas coisas, assim, tipo, do filme, sabe? Irado. E aí eu tava até lendo uma coisa que tem uma hora que o cara dá o Black Album lá, dos Beatles, e eu vi uma história que o Ethan Hawke deu pra filha dele, pro filho dele, literalmente pra filha dele, quando ele se divorciou com uma Truman. Então, tipo, é uma coisa meio que tirada da realidade e colocada num filme, sabe? Interessante isso, sabe? Eu só fiquei chocado com a falta de animação do menino quando recebeu esse álbum. Falei, gente, é um presente super maneiro. É porque o Mason é muito blasé, né? Ele e a irmã, eles são bem blasé. Né? Pois é. Ele é um cara bem ordinário, né? Ele não tem nada de muito interessante. Isso é muito legal, que ele fala de um sujeito comum, né? Ele não é um gênio. É, que a gente tá falando. Esse filme não tem essa coisa de heroísmo, sabe? É tipo... O Mason, ele é um cara bem mediano mesmo, né? Tanto que quando fala o negócio da fotografia, que aí você acha... Assim, o filme vai rolando, aí você acha assim, não, ele vai se tornar o puta fotógrafo... pica da galáxia e vai ganhar todos os prêmios do mundo. Não, ele é um fotógrafo. O professor que chega na sala escura pra falar com ele, né? E chamar pra realidade. Todo mundo tira foto e tem que ser no esforço. Primeiro ele ganhou o prêmio de fotografia que colocou ele na faculdade. Aí depois era... Pô, tirou prata. Aí beleza, segundo lugar. Aí depois ele fala, não, mas ainda tinha 9 pessoas também ganharam prata. Aí você, porra, o que esse cara ganhou? Era tipo, tirou foto lá e ganhou todo mundo, né? Eu achei isso sensacional. Bom, né? Mas aí que tá, mas se você parar pra pensar, o cara tirar prata junto com 9 outras pessoas no campeonato nacional é uma coisa maneira. Sim, exato, Mas não é o gênio escondido, não é o Bob Fischer. Até porque essas coisas nem existem tanto, né? Até pros gênios é difícil, assim, sabe? Se você estudar a vida de algum gênio, assim, você vai ver que o cara ralou pra caramba também no começo e tal. É muito raro isso de descobrir, sabe? A minha coisa, agora vai ser só a aprovação. E eu acho que é legal que ele traz essa coisa do heroísmo de um jeito realista, né? Tipo, todo mundo é o herói da sua vida, de certa forma, né? Todo mundo, o Mason, os obstáculos são diferentes, assim, mostra os primeiros nãos que ele ouve na vida, né? O não da garota, o não da fotografia, e isso eu acho que é o propósito do filme, né? Iniciar um jovem, né? Tipo, a vida é sofrimento, é isso, mas se você ralar, você vai conseguir alguma coisa boa, sabe? Se você for uma pessoa que aprender com seus erros, enfim, não desistir, você vai chegar em algum lugar, sabe? Vai ser o que você queria no começo? Talvez não. Vai ser como você idealizou? Talvez não, mas... Isso que eu gosto muito do filme, assim, exatamente. Você tem que ralar pra conseguir o que você quer. E, assim, você não é o escolhido, você não é o especial, você não é nada disso, cara. Vai lá, batalha, corre atrás, faz e busca, sabe? Não fica... esperando ali alguém te selecionar no meio da multidão. Exato, Vai lá, busca, corre atrás. Não existe. Isso mostrou muito bem.
como um garoto mimado, eu acho que é interessante isso, porque muitas vezes, assim, quando a gente tem pai, mãe, assim, que eles falam assim, não, você é o melhor que você faz, parabéns, filho, você é maravilhoso. Aí, tipo, você sai, Exato. tipo, do ambiente papai, mamãe, titia, e você vai pra vida real e fala, cara, tu não é especial, mano. Tem que Exato. se esforçar, mano, faz aí a parada aí. Ah, mas Todo mundo ali minha mãe também é disse que eu sou especial. bom, sabe aquela história? Minha mãe disse que eu sou bonito, aí, bom, sua mãe. Tipo, O tempo inteiro você fica esperando que alguma coisa em um extremo ou no outro vai acontecer. Você, vê o moleque jogando a porra da serra de disco na parede. O moleque vai ficar paraplégico. Assim, o tempo inteiro tu fica achando que vai acontecer alguma coisa em algum extremo. Mas essa cena da obra, assim, toda hora eu via a ambulância. Aquela hora que ele pegou a serra pra jogar, eu falei, vai jogar pra trás, acertar no olho do amigo, vai dar uma merda. É muito boa essa cena, que mostra eles disputando, assim, tentando se provar mais homens, sabe? Essa coisa muito adolescente, né? Eu já transei e você não, só que aí o cara tá inventando também. Mas a melhor frase dessa cena é quando o menino fala, se vocês são tão maneiros como vocês estão falando, por que vocês estão Exato, com uma exato, banda de é muito criança da boa. 8ª série numa sexta-noite? Tipo, o tempo inteiro o cara cria essa expectativa do o que vai acontecer, bota a situação e você cria a expectativa baseada no Sim, que você está exato. acostumado a ver. E aquilo não se Você está realiza. condicionado a consumir um certo tipo de cinema que é trama. E aí quando você vê uma coisa diferente, assim, que está mais explorando o tempo, explorando como é a realidade, né? Eu quero fazer um filme sobre a juventude, então eu não vou mostrar nada de extraordinário, eu vou mostrar o ordinário. Se você não está se divertindo com o filme, o problema é seu, o problema não é do filme, né? Então eu acho que é um bom choque, assim, as pessoas Exatamente. fazerem essa reflexão com Boyhood, assim, que é um bom, sabe, abridor de portas para outros tipos de cinema que são tão ricos quanto, que justamente tem outros objetivos, não só a trama, né? Ficar no ordinário, revelar sobre a vida, revelar sobre o que é comum a todos nós, né? E eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, quando acaba o filme, eu fico com aquela sensação, assim, de, tipo, será que vai ter um manhood do cara e vai mostrar ele até ele ficar velhinho e acontecer? Sabe, assim, você fica querendo saber mais daquela história porque ela foi bem contada. Ele te envolve na história. Que nem os filmes da trilogia antes, né? Que é o primeiro experimento dele com o tempo, né? O Boyhood é o segundo. Mas nessa trilogia ele já fez, de certa forma, isso que você está sugerindo, que seria o Manhood. Ele continuou a história da família. Qual foi o intervalo de anos? Eu não lembro o exato, mas acho que 9 anos depois. Fez o segundo, aí depois... Eu acho que algo 10, assim. Algo assim, 9, 10 anos, aí fez o segundo... 9, 10 anos fez o terceiro. Eu acho isso muito incrível, assim. Como que eles revisitam o personagem, né? E no caso do Boyhood é ainda mais extremo, porque o cara cresceu fazendo filme. Então, eu filmo 3 cenas por ano, sabe? Assim, a minha vida, de certa forma, tá atrelada a esse projeto. Eles têm um contrato de sei lá quantos anos, assim. Então, para ele montar tudo isso depois também... Eu tenho o roteiro do filme aqui, inclusive. Ele estava disponível e estava pronto desde o começo, assim. Ele já sabia a história. Eu vi uma história que o Ethan Hawke e o Richard Linklater, o diretor e o ator, são, tipo, muito amigos. Então também ela deve ter ajudado, sabe? E os dois têm uma história pessoal parecida, de família, sabe? O lance do Ethan Hawke e do diretor serem amigos eu tinha visto. Por isso até que eu fiquei mais... surpreso foi com a dedicação da Patrícia Arquette. Uma outra coisa que mostra esse comprometimento dos atores, né? Que a irmã do Mason, que é filha do diretor, ela era criança quando do filme, assim, ela pediu pra atuar em algum filme e queria participar, e ela participa do filme, mas você vê, assim, que tá com a má vontade de estar ali, né, assim, tipo... Ela é irritante em todas as fases da vida dela, essa pessoa. Não tem uma fase que fica, ela é legal. Não, ela é chata em todas. Ela tem má vontade, essa coisa mais de tanto faz e... Não, mas eu tava lendo que ela... Eu acho que no 4º ano que foi que ela quis desistir, mas depois ela preferiu... Depois ela foi convencida e quis voltar realmente. É claro, né? Cortou a mesada.
Alguém tinha falado sobre a Patrícia Arquette, eu tava lendo aqui, que é o Linklater, o diretor, ele botou a Patrícia Arquette no filme porque ela foi uma atriz que teve filhos muito cedo. E aí eu achei que, tipo, interessante essa questão também. Isso é muito bom. Porque direção envolve isso também, né? Envolve você escolher a pessoa certa, né? O que essa pessoa tem para acrescentar para esse personagem? Eu acho que o casting, né? Escolher os atores é fundamental. E esse filme, ele tá no ponto, assim. Os atores representam bem o que seriam as personagens na vida real. E eu fico curioso para saber até que ponto isso era um roteiro pré-definido e até que ponto isso não era. São 12 anos de produção do filme, mas foram 39 dias de filmagem. E você não pegou um moleque de 6 anos de idade, quando ele começou, e definiu como é que ele ia crescer. Eu tenho um roteiro aqui no meu computador, mas eu não sei se esse roteiro é a versão inicial. Eu tenho a versão que foi disponibilizada. Então as cenas que estão no filme, assim, sabe? Tá em ordem de roteiro de filmagem mesmo, mas eu não sei se ele mudou. Deve ter mudado várias coisas, assim, ao longo dos anos. A sensação que eu tive é que os caras tinham um roteiro bem aberto de como é que eles queriam seguir. Faz sentido, mas que o roteiro foi sendo meio que vai um pouquinho para cá ou vai um pouquinho para lá em função de como tu cresce, porque conforme o garoto foi crescendo, o cara teve que adaptar. Se ele tivesse crescido para virar um atleta, alguma coisa desse tipo, tu não poderia ter feito ele um maluco mirradinho batendo fotografia. Se ele fosse um bom ator assim, sabe, até é possível, mas então, é menos recomendável, né? Seguir a essência do cara de verdade, né? Explorar o interesse dele real, eu acho que é mais rico. O Linklater, ele deu muita sorte, né? Assim, a sorte no sentido de que esse menino que fez o Mason, ele é um bom ator, assim, não chegou na adolescência e ficava travado na frente da... É verdade. Ele deve ter sido bem preparado também, né? Ele devia ensaiar bem com o garoto, pra desde cedo treinar ele pra isso. Teve 12 anos, né, pra se preparar. Só voltando na questão do Ethan Hawke, eu também vi uma entrevista dos dois juntos, né? E aí ele falando quando recebeu o convite para fazer o filme, que aí ele falava, não, a ideia é muito boa, a ideia é perfeita, maravilhosa, dei a ideia, mas tem certeza que nenhum diretor russo, nenhum diretor não sei aonde, iraniano já não teve essa ideia e já não tá fazendo a mesma coisa. Todo mundo poderia ter feito, mas o maluco Exato, lá e fez. E não é tão fácil assim, sabe, fazer um filme desse. Parece que é fácil porque não tem altos e baixos, assim, ele tá falando de coisas universais, cotidianas. Mas isso é difícil pra caramba, cara, sabe? Não ficar clichê, não ficar forçado. Cara, convence alguém a te dar $190 mil hoje pra tu fazer um filme que vai sair daqui a 12 anos. Tem que ter muita confiança. Mas é isso, ele já tinha uma carreira. Mas ele começou do zero, cara. Esse filme que eu falei, o Slacker, foi um filme de $10 mil, algo assim, que ele financiou sozinho. E aí fez sucesso, entrou em Sundance, se eu não me engano, que é um festival importante. Porque na época dele existia pouco festival de cinema. Aí, quando você entrava, você deslanchava. Hoje em dia tem 1 milhão de festivais de cinema, né? E aí nem todos têm a mesma visibilidade. E o Sundance hoje é muito mais disputado. Mas isso não tira o mérito dele, porque ele merecia, pô, grande diretor. Mas ele começou do zero, sabe? Se fosse o primeiro filme dele, não iam dar esse dinheiro, né? Isso é porque ele já era um diretor estabelecido e tal. Galera, seu Pedro tá fechando, a quanto tá aí na mesa? Então, eu vou fotografar, né, lá no estádio. Porque acontece, eu ganhei um prêmio fotografia, e aí eu tô tentando perseguir isso, não sei se vai dar em alguma coisa, beleza? Ih, rapaz, pera aí que eu vou ali ver um filme da minha infância de 12 anos atrás e já volto. E daqui a 2 anos eu falo, vou filmar um filme aqui, aí eu falo daqui a 12 anos, quando eu receber o dinheiro do filho da bota na ponta do jogo. Seu Pedro, anota no caderninho aí que semana que vem a gente acerta. Pega na criança, se não cansa e não vai acertar. Não tem tropeço, eu reconheço e pago o preço DNA. Como diria o jurista, Evaristo de Melo Peixoto. Vamos dançar separados, pra um não pisar no pé do outro. Vamos dançar separados, eu já disse Cecília. De vara de
separado.